Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, caríssimos! Só coisa boa! O assunto está empolgante, né? Ele está cutucando, ele está fazendo ou nos fazendo refletir sobre algumas condutas, escolhas, enfim, enquanto cristãos, enquanto católicos. Então, no vídeo anterior vimos a obrigatoriedade de um político, de um legislador que foi eleito por católicos, a obrigatoriedade de, por exemplo, se opor aos projetos de lei que são um atentado à vida humana. Continua dizendo o documento. Para eles, os políticos eleitos, como para todo o católico, como para todo, é todo, sem exceção, vale a impossibilidade de participar em campanha de opinião em favor de semelhantes leis, não sendo a ninguém consentido apoiá-las com o próprio voto. Mais explícito, mais explicado não poderia ser. E isso é doutrina, isso é magistério da igreja, isso não são palavras do diácono Márcio, são palavras do magistério da igreja. Cardeal Ratzinger aqui falando, é o nosso atual Papa, emérito Bento XVI, nos orientando que para os políticos que se dizem católicos, como para todo católico, vale a impossibilidade, não há possibilidade de participar de campanhas de opinião em favor de semelhantes leis. Ou seja, não podemos, é impossível qualquer fiel cristão católico participar de campanhas de opinião em favor de tais leis, de leis que atentem à vida humana, não sendo a ninguém concedido apoiá-las com o próprio voto. Então, não podemos votar. O magistério é bem claro. Não é concedido a ninguém, consentido ninguém a votar nesses partidos ou nesses políticos que propõem leis que representem um atentado à vida humana. Caríssimos, o diácono não precisa lembrá-los do que estamos vivenciando nos dias de hoje com relação a atitudes concretas, atitudes legislativas que atentam contra a vida do ser humano. Ah, mas diácono, quais seriam essas? Por exemplo, o aborto. O aborto entra na pauta, sai da pauta, entra na pauta. Lembra? Até o Supremo Tribunal Federal hoje se debruça sobre isso. Uma questão que já foi votada, decidida pelo Congresso, onde ali sim se encontram homens e mulheres eleitos pela população para defender aquilo que acreditam, enfim. Mas o aborto ele está sempre em pauta. Mas por que ele está sempre em pauta? Porque todas as justificativas para que o aborto seja aprovado no Brasil, elas advêm de onde? De demandas. E essas demandas estão dentro do pluralismo ético e moral, que fazem parte da democracia. Mas para nós cristãos, dentro disso, já percebemos que devemos discernir entre aquilo que é de fato conveniente, que está de acordo com aquilo que professamos ou não. Então, partidos, candidatos vinculados a partidos que defendem, por exemplo, o aborto, que defendem as ideologias totalitárias e ateias, meu amigo, não há como fazer, ou não há como dar o nosso voto. Não há ninguém que tenha
que tenha consentimento da igreja para votar nessas situações. Então, isso não há o que se discutir. Há sim o que se decidir. Ou você está dentro ou você está fora. Ou você aceita o que o magistério da igreja que você professa a fé, crer, ou você aceita ou não aceita. Ou você está dentro ou você está fora. Sabe o que falta hoje? São fiéis católicos convictos, com coragem para assumir publicamente aquilo que fazem, aquilo que professam. Ou você é a favor ou você é contra. Mas fica firme. Vamos refletindo sobre isso, amadurecendo isso. Que por intercessão da Simples Virgem Maria, desça sobre vós as bênçãos do Deus rico e misericórdia, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.